caminho da superação, e hoje é a segunda parte, e no domingo passado, superação foi vencer a barreira do desânimo espiritual, esse era o objetivo. O versículo principal foi 10:39, e ele continua sendo também o principal de hoje, porque eu estou pegando do início ao fim desse texto, do capítulo 10. E o versículo diz assim, que é o principal: nós, porém, diz, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da vida. Então, nós aprendemos, e eu vou repetir rapidinho para vocês, que vencer o desânimo, para a gente vencer o desânimo é não retroceder na fé. Nós precisamos avançar na nossa caminhada com Jesus Cristo. Então, não é uma vida estática que você começa, senta, como eu disse, e a gente fica esperando para ver o que vai acontecer. Não, você é o protagonista dessa vida. E o que a gente aprendeu é que a gente precisa zelar pela nossa confiança em Cristo, nós precisamos zelar pela nossa permanência, pela nossa firmeza em Jesus Cristo, e nós precisamos zelar pela nossa fé que temos em Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer, sem a nossa confiança, sem a nossa dependência, então é impossível caminhar com Ele. Agora, hoje, superação vencendo a barreira do distanciamento de Deus. Se era lá, a barreira era o desânimo espiritual, hoje é a barreira do distanciamento de Deus. O que nós aprendemos no domingo passado depende totalmente, por isso eu disse, depois de preparar o sermão, e ele era uns versículos à frente, depois de pronto, eu olho para o texto e como eu entendi que ele dependia tanto daquilo que a gente estava vendo antes. Mas achei interessante porque logo hoje, no dia de ceia, é muito importante a gente ver isto e ao mesmo tempo você entender que o que nós aprendemos domingo depende totalmente do que nós vamos ver agora. Hebreus 10:19-22 diz assim: portanto, irmãos, vamos ler comigo? Temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Ele diz, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. E ele diz assim, temos, pois, um grande e sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, diz, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Eu quero que você entenda o seguinte, eu não vou explicar sobre isso, muito rapidamente, sobre o tabernáculo, mas a gente precisa entender aqui. Deus tinha criado uma forma do homem se relacionar com Deus. Você sabe, nós perdemos a imagem de Deus e o homem se torna inimigo de Deus. Então Deus quer reatar esse relacionamento com o homem. Então ele escolhe um povo, começa com Abraão, ele escolhe o povo que é os seus filhos, depois de toda a sua descendência, que são os judeus, e ele então estabelece como essas pessoas podem chegar até Deus, como é que eles poderiam falar com Deus. E aí você tem o tabernáculo, que era esse lugar de prestar cultos. Isso aí, olhando, é só a planta, é como se fosse o templo, tá bom? Para você entender da época. Dividido em 3 partes. Primeira parte ali é o pátio, onde eles poderiam, e só poderiam ficar mulheres e gentios. Então, pensando ir para a presença de Deus, tem essa graduação para chegar na presença de Deus. Eu e você, então, seríamos gentios aqui, porque não somos descendentes de Abraão, não somos judeus, então nós não poderíamos. Então, se pudesse chegar lá e nós tivéssemos, naquela época, então, mulheres e gentios chegados a esse lugar. Depois do segundo lugar é o santo, lugar santo chamado, que eles tinham 3 objetos de cultos ali, cada um tinha objetos de cultos. Somente sacerdotes poderiam entrar, e qualquer outra pessoa que entrasse, era um lugar fechado, eles não sabiam, os outros não tinham como ver o que estava acontecendo, mas se qualquer outra pessoa que não fosse o sacerdote entrar nesse lugar, ele seria morto pelo próprio Deus. E o terceiro lugar, então mais à frente, é o Santo dos Santos. Se já não podia entrar no lugar santo, então o Santo dos Santos, que era o nível mais profundo da espiritualidade e da proximidade de Deus, que Paulo nos ensina. Você vai entender um pouquinho mais, vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas ele afirma que
O sangue de Jesus nos deu intrepidez, isso é o que o texto diz, para a gente entrar nesse lugar que só o sumo sacerdote poderia entrar, que é o Santo dos Santos, e que não era possível a não ser através de sacrifício somente. Então, primeiramente eu quero que você veja comigo, nós temos plena, o texto está dizendo para a gente, que nós temos plena confiança para entrar nos Santos dos Santos. O medo que se tinha foi substituído por liberdade para ir até a presença de Deus. Imagina você, havia um intermediário que representava você e eu, e ninguém mais podia. Você pode ouvir lá sobre quando se Deus estivesse num determinado lugar, era dito assim, não deixa o povo se aproximar, quem se aproximar desse lugar aqui morre. Era assim antes, você precisa entender, mas ele arrumou uma forma que o homem pudesse se relacionar. Mas então, agora não tem medo, mas eu precisava de um intermediário para oferecer sacrifícios no meu lugar. Eu não oferecia, era alguém, eram sacerdotes. Depois, mas agora diz que Jesus é o sacrifício perfeito, cessou isso. Era preciso também um intermediário, que era o sumo sacerdote, entrar naquele nível mais alto da presença de Deus, um lugar então que você e eu jamais poderíamos entrar. O sacerdote, esse sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E uma das coisas ao ler que eu descobri que é tão sério, eu acho que eu já citei isso para vocês, é que o sacerdote, ele tinha uma corda, o sumo sacerdote tinha uma corda, como ninguém podia entrar e não podia ver, tinha uma corda amarrada e sininhos. Então ele está fazendo todo o que tem que fazer lá naquele lugar, e cumprindo o que Deus estava fazendo, e todo mundo está ouvindo o sininho batendo. O problema é se o sininho parasse de bater. Se parasse de bater, significa que ele parou de movimentar. E se ele parou de movimentar e fazer o serviço, significa que ele morreu. Ele foi morto por Deus, na presença de Deus. Então, a corda era para alguém, imagina que situação, presença de Deus, a corda era para alguém puxá-lo de lá, porque ele morreu. Em Jesus nós temos acesso aberto, isso para mim é maravilhoso, porque diz que é acesso ao coração de Deus. Não é somente uma vez por ano, e nem através de um intermediário, mas a palavra de Deus diz que é todas as vezes. Eu penso que nós não entendemos isso. De verdade, meu coração ficou... Deus mexeu demais com o meu coração, dizendo assim, vocês não entendem o que significa estar na minha presença. Vocês precisam aprender. E estava falando para mim, Israel, você precisa entender melhor ainda o que é a minha presença. Então a primeira coisa que eu preciso dizer, eu sou mais tocado, primeiramente antes de vocês, sobre o que é entender essa plena confiança que nós temos de chegar e poder entrar na presença de Deus a hora que necessitarmos. Um comentário de Hebreus da série Cultura Bíblica diz que agora o lugar do Santo dos Santos já não é reservado somente para o sacerdócio. E eu gostei da forma que descreveu, diz assim, cada crente tem um convite de Deus para entrar na sua presença. Amém, irmãos? Você compra convites, eu sei que existem convites caros que nós compramos para ir num lugar mais legal que a gente gostaria de estar, mas se você não tiver convite, você não entra, não é? Não é assim? E Deus está dizendo assim, olha, está escrito lá no meu trono, bem-vindo Israel, bem-vindo Júnior, bem-vindo qualquer um de vocês, bem-vindo André, bem-vindo Armando, cada um de vocês, bem-vindo Fernando, ele diz, bem-vindo, você tem acesso livre à minha presença, eu não vou fulminar você, e você vai entender mais. Segundo, além do acesso livre, a plena confiança que nós temos, eu não tenho mais medo de chegar na presença de Deus, não precisa ter. A gente não entende hoje porque a gente vem de uma outra realidade. E por isso muitas vezes eu entendo que nós não damos a devida importância do que é estar na presença, do que significa a presença. Diz assim que nós temos um novo, o texto diz, um novo e vivo caminho até Deus. Deixa eu falar com você uma coisa, os rituais eram o caminho para tentar chegar até Deus, todo aquele processo do tabernáculo. Mas aquilo não serviu para mudar o coração de Deus, nem do homem, nem a lei. O que aconteceu, o que dá a entender quando você olha para eles, que eles nunca aproveitaram disso, nunca entenderam corretamente isso. O exemplo está no deserto, Deus diz, eu estou indignado com vocês, vocês não entendem. Era a presença de Deus todos os dias, milagres de Deus todos os dias, e Deus se revolta de um jeito com aquele povo, e eles ficaram zanzando por 40 anos no deserto e morreram, e nenhuma daquelas pessoas entraram, porque nunca conseguiram entender isso aqui.
Porque mesmo com todos esses rituais e tudo que Deus planejou para que o homem pudesse ser íntimo de Deus e conhecer a Deus e amar a Deus, ele se tornou ainda mais distante e um coração mais endurecidos. Animais eram sacrificados, todos os dias morriam inocentes por causa de alguém que era culpado. Ele tinha que apresentar pelo seu pecado, e no culto, nos rituais, então, eram oferecidos. Só que esses cordeiros eram mortos, quando chegavam lá, era somente o sangue, eram mortos. Eles não tinham escolha, eram involuntários, eles não escolheram fazer aquilo. A grande diferença com Jesus Cristo é que ele é o Cordeiro de Deus voluntário, ele se oferece por você, se oferece por mim. Ele vai no seu lugar, vai no meu lugar. A morte sua, a minha morte, a dívida sua, a minha dívida, ele vai lá e faz isso por nós. E então, ele, sacrifício perfeito, um sacrifício vivo, Jesus é sacrifício vivo, e depois ele pede que a gente também seja um sacrifício vivo a Deus cada dia. Então, os rituais, os animais, tudo isso não puderam cumprir as exigências de Deus. Mas um ser perfeito, 100% Deus, 100% homem, e ele atendeu toda a justiça de Deus, tudo que era exigido sobre o pecado. E uma das coisas que me chama muito a atenção, porque, e eu quero repetir isso a vocês, todas as vezes que nós olhamos, e nós estamos relembrando hoje a morte de Jesus, todas as vezes que a gente pensa na morte de Jesus Cristo, no sofrimento da cruz, as pessoas tendem a relembrar isto e dizer, coitadinho de Jesus, olha a morte dele, olha o sofrimento dele, como foi duro. Mas aí a gente vai para outras pessoas que morreram também, e alguns morreram de forma até mais trágica do que Jesus, porque todo homem considerado um pecador, daquela época, um grande pecador, morria pela cruz. Mas outros morreram de outras formas. Então a grande questão de Jesus, eu queria que você entendesse só um pouquinho, e a gente vai mais à frente, é que o coração de Jesus que explode quando a lança ultrapassa e água e sangue saem, significa que o seu coração já tinha explodido de dor. A dor de Jesus não era a dor porque ele estava passando por cravos e também por uma lança. A dor foi porque agora, pensa você, eu tentei imaginar isso. Eu pensei nos meus filhos. Imagina que eu, com os meus filhos e netos, que confiam, que me respeitam, que me amam, eu amo também, a gente chegar a um ponto em que eles olham para mim e dizem assim, te detesto, eu não gosto de você, eu não consigo vencer o que você fez com a gente, é mal demais. Então a intimidade, aquela coisa tão gostosa que existia, que a gente queria estar sempre, agora quebrou, não tem mais essa comunhão. E o que acontece, se eu posso explicar, né? Tentando explicar o que aconteceu, porque é muito longe da verdade, rompe-se o relacionamento de Jesus e Deus de uma forma tão grande, que agora Jesus está sendo punido. Deus não rejeita Jesus, mas o que Jesus representa naquele momento é rejeitado, que é o pecado de todos. Então essa rejeição que Jesus tem naquele momento, essa separação que ele tem naquele momento, essa dor é tão grande, mas tão grande, que então o seu coração explode de dor, por mim e por você. Então o caminho que Jesus abriu foi um caminho assim, que caminho complicado, difícil, mas Jesus abre com seu sangue, com a sua vida. O caminho que ele abriu é tudo que ele fez por mim e por você. Jesus não é um coitadinho, ele escolheu passar por isso, eu quero. O propósito, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou, ele passou por tudo que passou. E agora, se o caminho antes dependia para chegar até Deus, dependia do homem, da sua capacidade, do seu esforço, já não depende mais por causa do sacrifício de Jesus. Ele pagou toda a nossa dívida. Ele é um sacrifício perfeito para que a nossa amizade fosse reatada com Deus. Para que nós que éramos inimigos de Deus, agora temos um caminho, que é Jesus Cristo. Por isso a palavra está dizendo, há um só mediador entre Deus e os homens. Há um só caminho. Quando alguém oferece qualquer outra solução, que não seja Jesus, nós estamos desrespeitando de uma forma tão grande aquilo que ele fez por nós. É muito sério. Quando você e eu tentamos com o nosso esforço, com nossas habilidades, tentar agradar a Deus, seja antes, durante ou depois, nós não entendemos nada. Porque nós não podemos, é pela graça.
É o que Jesus fez por mim e por você. Ele diz, ninguém pode ir ao Pai. Ele diz, não há outro jeito. Ele é o caminho. Então, quando você e eu participamos da ceia, a gente está lembrando isso. Jesus é o caminho. Ah, você comeu um pão, você tomou um suco, você não entendeu? Não, irmãos. Eu adoro de ver as crianças, porque desde pequenininho, eu posso também tomar? Eu quero também tomar. Eu falei, espero que ela vendo todos os dias, um dia, cresça e entenda, todas as crianças e também queiram. A alegria de muitas pessoas dizerem assim, nossa, que bom participar da ceia. Participar do quê? De tudo que Jesus fez por nós é maravilhoso demais. É a vida dele, é a sua vida. Você participou do pão e do vinho, relembrando, foi por você a minha morte. Tudo que eu fiz foi para reatar a sua amizade com Deus. E não há outra forma, a não ser através da cruz de Cristo. Um novo caminho foi aberto, um novo e vivo. Romanos 8:15 e 16 diz assim, e para mim isso dá uma visão mais clara ainda do que eu estou falando. Diz, pois vocês não receberam, veja, falando de novo, da plena confiança que nós temos e do caminho, para a gente ir para a presença de Deus com toda a liberdade. Diz assim, pois vocês não receberam, vamos ler juntos? Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Esse é o novo caminho e é tudo que Jesus fez por mim e por você. Todos que receberam Jesus entraram nesse caminho. Todos que receberam entraram. E Jesus disse assim, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o meu Espírito. O Espírito Santo é o próprio Deus que habita em você e habita em mim, que nos transforma, que nos transformou. E nos transformou numa coisa. Lá nós queremos chegar até a presença de Deus através daquele tabernáculo que Deus criou. Mas o que está dizendo aqui, o que nós aprendemos aqui, que eu e você nos tornamos o tabernáculo de Deus, o lugar santo, o templo de Deus. Amém, irmãos? Você entende? Nós precisamos de nos reunir aqui. Precisamos estar aqui. Mas ao mesmo tempo nós também, quem é o templo verdadeiro de Deus é você e eu. Esse é só um lugar para a gente reunir, porque Deus já habita em você. Nós somos a habitação da presença e o lugar da presença de Deus. O seu Espírito Santo, Deus Espírito Santo, diz assim que nos adotou como filhos. Nós não somos mais criaturas, nós não estamos mais distantes de Deus. Está dizendo a intimidade, aquela separação que havia, fica aqui nesse lugar, você não pode ir além disso, Israel, você é gentil, você não é descendente de Abraão, fica aqui, você não vai saber nada do que acontece lá, somente aqueles sacerdotes ou sumo sacerdote, e uma vez por ano ainda o sumo sacerdote, e ele está dizendo agora, você é filho, é meu filho, minha filha, coisa que o caminho anterior não conseguiu. Deus queria que o homem chegasse até Deus, que o homem amasse a Deus, que o homem relacionasse com Deus, mas o que aconteceu é que o homem se tornou ainda mais distante. Jesus fez isso por mim e por você. Um ato de desobediência de Adão nos colocou como inimigos de Deus. Por isso que muita gente fica pensando, o que eu tenho que fazer? E eu tenho ouvido de pessoas assim, tenho raiva de Adão, né? Alguns de Eva, né? Por quê? Tenho raiva porque a gente está nessa situação, porque ela colocou a gente, eles colocaram isso nessa situação, eu não fiz nada. Foi ele que fez e eu estou pagando o preço. Então, um ato de desobediência faz com que você e eu perdêssemos a imagem de Deus, através de Adão, e aí nos tornamos inimigos de Deus, e por isso essa nossa trajetória de inimizade. Mas o maravilhoso para mim, e é onde a gente precisa focar a nossa atenção, que Jesus Cristo é o segundo Adão. Adão do Jardim do Éden é o Adão terreno. Jesus é o segundo Adão, que é o celestial. Um ato de desobediência arrasou com a sua vida e a minha. E um ato de obediência restaurou a nossa vida por completo.
Então nós temos que parar de acreditar e ajudar os nossos amigos também a pararem de falar essa mentira e viver essa mentira. Minha vida está assim, desse jeito, por causa de Adão. E nós podemos dizer, há um segundo Adão chamado Jesus, que restaura e transforma a sua vida, e o ato de obediência põe você numa situação diferente, se você quiser ter uma vida nova, uma vida transformada, uma vida perfeita em Cristo. Um ato de obediência nos torna amigos de Deus. A única coisa que eu e você precisamos é ir para Jesus, que é o caminho, e para chegarmos até Deus. Por último, está dizendo que nós temos pleno acesso à presença de Deus continuamente. Nós temos pleno acesso à presença de Deus continuamente. Eu queria dizer para vocês que tudo que nós vimos até aqui agora, nesta manhã, nesse tempo com Deus, foi para a gente chegar a esse ponto. Esse é o ponto para nós. Deus, assim como no jardim do Éden, que na virada do dia, Ele caminhava até eles, para falar com eles, para se relacionar com eles. Como foi o seu dia? Conta para mim. Né? E aí nessa conversa, não é maravilhoso isso? Não é assim que você faz? Eu espero que seja. Se eu chego em casa, minha mulher quer saber, como foi? Tudo bem? Você foi onde? O que você fez? Como foi o seu dia? E eu também, como foi aqui? Não é assim que a gente faz? Como foi a escola? Não é assim que falamos com as crianças? Isso é coisa é nossa. Deus nos fez assim. Nesse relacionamento, Deus tinha um projeto maravilhoso para eles. Então, nessa conversa, todos os dias, todas as tardes, quero saber como está com vocês aqui. O que vocês têm de novo para me contar? O que vocês descobriram no meio dessa coisa tão maravilhosa que eu fiz? Então, você precisa entender que o desejo de Deus é se relacionar. É relacionar com você e comigo. Por isso, chegamos a esse ponto. Pleno acesso à presença de Deus, aquilo que não podia, mas agora, continuamente, diariamente. Isso chama a sua atenção e a minha. Nós não podemos viver uma vida espiritual distante. Nós não podemos viver a nossa vida assim, com distância de Deus. Não pode ser assim. Uma vida qualquer. Tudo o que aconteceu, está dizendo, da plena confiança, do novo caminho, foram para aproximar você e eu de Deus. O tabernáculo era um projeto de Deus para que o homem chegasse até Ele. E agora Jesus é o projeto de Deus para quebrar todas as barreiras que tinham, para que você possa entrar no trono da graça na hora que desejar. Deus criou você e eu para Ele. Eu vejo nos nossos dias como as pessoas estão vivendo angustiadas. Tinha na minha sala um rapaz que veio instalar um computador e acabou de ser pai. E faz uma semana mais ou menos. Aí eu falei assim para ele, o nascimento de um filho muda tudo na vida, né? Eu falei, agora eu já sou avô, eu tenho muito mais coisa para te dizer. Mas o nascimento muda tudo. E ele, muda mesmo. E eu já vi que possivelmente alguém estava já falando das noites que já está perdendo de sono, imagina. Né? Que é a coisa que acontece. Mas eu disse, naquele momento eu falei, vou dar uma orientação para ele. Eu falei, tem 3 coisas que eu quero falar para você. Sou o homem das 3 coisas, né? Interessante isso. 3 coisas para te dizer. Primeiro, tudo que você precisa, o seu filho, sua filhinha vai precisar de você. Ele não tem custo, não se preocupe com isso, não tem a ver com dinheiro e todos podem fazer. Foi a primeira coisa que você vai ter um discipulado informal. Seu filho, sua filha vai olhar para você e sua esposa e todo dia ela vai estar sendo treinada em como ser gente, como ser pessoa e como extrair o melhor da vida. Então preste atenção que você faz um discipulado informal. É do jeito que a gente aprende português. Você não senta com a criança e fala, agora eu vou te ensinar gramática, agora eu vou te ensinar verbo, eu vou te ensinar pontuação. Não, você não faz isso. A criança está falando. A gente está vendo a Wendy. Ela fala uma palavra, agora está juntando as 2 palavras. Ela está tentando juntar 3 palavras. É assim. E ninguém sentou com ela. Vamos dar uma aula de português para você hoje. Então, é isso que vai acontecer no relacionamento do dia a dia. Eu quero dizer para você por que eu estou falando isso. A segunda coisa dê tempo de qualidade a ela. Você não precisa dar todos os dias, você não precisa tirar um dia inteiro, mas tenha tempos constantes de qualidade com essa criança. Né? Tenha certeza disso, que você está dando tempo para ela todos os dias, mostrando o seu amor, o seu carinho,
para ela entender que ela é especial demais. Então, façam coisas simples, que não tem custo, que não tem preço. Outra coisa, ame, faça ela entender que você ama e que ela é muito importante. Então, é só isso que você precisa. É só isso que você precisa na sua vida. E quando eu falei isso, eu estava pensando, isso a gente aprende com Deus. Isso a gente aprende relacionando com Deus. Deus tem uma vida simples, descomplicada para você. Mas sabe o que eu encontro pessoas todos os dias atarefados demais, angustiados demais, cansados demais, peso sobre peso todos os dias. E Jesus quer dizer para você assim, eu disse para você, que se você buscar o meu reino e a minha justiça, em primeiro lugar, ele diz assim, eu vou organizar a sua vida de um jeito. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Eu vou organizar a sua vida de um jeito que você vai extrair o melhor que você pode da vida. Não é que você não vai ter problema, não é que você não vai ter dificuldades, falando, não tem jeito, você terá. As coisas que tem que enfrentar, você vai enfrentar. Falou, mas sabe o que vai acontecer? Perdão aí. O que vai acontecer é que a minha presença, o meu cuidado, o meu amor vai te dar sabedoria para que a vida sua seja uma vida vitoriosa e seja a melhor possível. Por isso ele está dizendo isso. Aproxime de mim. Eu quis quebrar tudo e facilitar tudo também para que você esteja próximo de mim. E aí eu quero dizer aqui e terminar assim, por que é que você precisa aproximar de Deus? O que acontece quando a gente aproxima de Deus? O Hebreus 7, 25 diz assim, vamos ler juntos? Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Deus é capaz de salvar completamente a sua vida, a minha vida, de tudo que necessitamos, por causa desse processo, desse meio, desse caminho, que é a aproximação que Jesus permitiu, ou esse caminho de aproximar de Deus através de Jesus. E ele está dizendo, eu vou transformar, salvar, eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a sua vida. Eu tenho certeza que Satanás vive dizendo para uma grande maioria de vocês que vocês não podem, que você vai continuar do jeito, sendo o marido que é, a esposa que é, o homem de negócio que é, o pai que é, o filho que é, e o aluno que é, o professor, o profissional, a vida sua, do jeito que é, porque não tem jeito, eu já fiz de tudo. E ele diz assim, ele pode te salvar, ele pode mudar, ele pode transformar completamente. O Deus, todo o poder de Deus já habita em você, habita em mim. Nós precisamos crer nisso. Ele pode transformar todos aqueles que se aproximam. Então, relacionamento à distância não muda. Relacionamento à distância não transforma. Somente a proximidade com Deus. O poder que ressuscitou Jesus é o mesmo poder que está à sua disposição e a minha para nos transformar cada dia. Então, ao irmos na presença de Deus, diz assim, nós nos encontramos com um mediador. Como é bom saber que tem alguém, que eu chego num lugar, eu não sei o que fazer, e tem alguém que me pega pela mão e diz, deixa comigo, esse caminho eu já trilhei, não se preocupe, entra comigo, vamos lá na presença do Pai. Pai, eu quero falar em nome do Israel agora. Você entende? Ele diz assim, que ele vive sempre para interceder. Então não é um clima de cobrança, não é um clima hostil, não é um clima de rejeição, é um clima que diz assim, pode entrar, vem aqui. E Jesus vai falar a seu respeito, ao meu respeito, e a respeito de cada um de nós. Ele vai clamar ao Pai por mim, você, falar com o Pai, e pedir que aquilo que a sua luta, a sua dificuldade, ele vai defender. Esse é o papel dele. Vive sempre para interceder. No capítulo 4, mais uma vez, Paulo está falando sobre isso, que os versículos 14 a 16, diz assim, veja comigo, porque não temos sumo sacerdote, mais uma vez ele diz, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aí o versículo 16 diz, acheguemo-nos, portanto,
confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que eu tenho para o seu coração e o que Deus tem para o nosso coração é: não se sinta indigno por causa das suas fraquezas, não se sinta indigno por causa das tentações que você enfrenta, porque é isso que Jesus está dizendo aqui. Que Ele é essa pessoa que se compadece das nossas fraquezas. Aquilo que você acha que te torna indigno, Ele diz assim, não é problema. Ele não gosta que você viva assim. Mas só tem um jeito de você resolver isso. Ir para a presença de Deus. Amém? Ir para a presença dEle. Então, sente indigno, sou tentado. Olha, Senhor, qual é a situação? Ele diz, Jesus foi tentado em tudo. Por isso Ele deixa de ser Deus. E ao assumir a nossa humanidade, Ele passa por tudo que você e eu passamos. Ele passou por tudo, né? Que eu e você passamos. Por isso Ele é um homem glorificado. O homem glorificado está dizendo assim, que é a possibilidade que há de você e eu nos tornarmos como Ele é. Por isso Ele não volta, Ele é Deus sim, mas Ele é um homem glorificado, Ele assume uma outra coisa, Ele não perdeu a sua humanidade. Mas Deus o glorificou dizendo, e você e eu também seremos assim. Então é o irmão mais velho lá na presença de Deus, esperando você e eu, para que você e eu possamos levar as nossas indignidades para Ele, as nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos dilemas. E Ele diz assim, Ele se compadece, Ele não vai lançar em rosto, Ele vai olhar para você e para mim e dizer, vem aqui querido, vem cá, entra aí, vamos conversar. Eu queria dizer para você o seguinte, eu não quero somente entrar no quarto e falar assim, eu vou orar em secreto agora a Deus. Eu não quero vir somente à igreja e dizer assim, entrei no templo e achar que entrei na presença de Deus. Eu quero mais que isso para a minha vida. Eu quero entrar na presença, eu quero ter certeza que ao entrar no quarto, eu entrei na presença de Deus, quando eu separei tempo para Ele. Eu quero ter certeza que ao vir à casa de Deus, quando nós participamos aqui, eu entrei na presença de Deus. Eu quero ser consciente da presença de Deus. Nós precisamos. Eu quero experimentar a presença de Deus. Eu quero ser transformado pela presença de Deus. Aí nós entendemos o que é aproximar. Tudo o que Jesus fez foi com esse objetivo de que você volte para a presença de Deus. Mais que isso, que você viva na presença de Deus diariamente. Fique em pé nesse momento. Você que está aqui, né, na sua casa, não tem problema. Mas eu quero que todos fechem os seus olhos. Feche os seus olhos e diga assim comigo. Eu quero entrar na sua presença. Eu quero ser consciente da sua presença. Eu quero experimentar a sua presença. Eu quero viver na sua presença. Eu quero ser transformado pela sua presença. Amém? Pode abrir os seus olhos. Sabe por que você não deveria perder nenhum culto? Porque a igreja é o corpo de Cristo. E onde Ele planejou que a gente se reunisse para prestar culto a Ele. Se antes era o tabernáculo, claro que não é só assim, mas essa é a forma que Ele planejou. Na maior parte, quando pudermos, esse é o ensino do próprio Hebreus, congregarmos, nos encontrarmos. Você não podia perder. Estava pensando assim, nos nossos dias eu estou vendo, parece que muita gente já não entendeu mais a pandemia, já não está se preocupando mais. Opa, eu tenho condições. Eu quero que você faça toda a viagem que você quiser, que aproveite mesmo. Culto, dia do Senhor, é dia do Senhor. E a gente separa para Ele. Não é que a gente não pode fazer uma viagem. Claro, nós estamos servindo ao Senhor todos os dias, agora vamos ter uma viagem, está tudo bem. O problema é quando nós começamos a fazer viagens e viagens, e nós deixamos a casa de Deus e o culto do Senhor. Nós não podemos. Então eu quero aproveitar disso. Deus deu um meio para você adorar a Ele. O culto não é invenção do pastor. Essa maneira que nós servimos de cantar,
de orar, né, de pregar, de fazer como fazemos, de servir a ceia, é o jeito que Deus estabeleceu para chegarmos na presença dele e servirmos. Então você precisa aproveitar disto, seja aqui, seja na sua casa, se você não pode, mas tem que aproveitar disto. Por que você não deveria perder nenhuma ceia? Porque Jesus estabeleceu e diz, façam em memória de mim. Cada vez que nós fazemos, estamos experimentando o poder e a graça dele, renovação nas nossas vidas. Então, quando eu falo da presença de Deus, peça para Deus te ajudar a viver consciente do que é a casa dele, do que são os irmãos, do que é a Santa Ceia, do que é o culto, para que você possa viver da melhor maneira possível e honrar o nome dele, e experimentar o melhor dele. Agora, por último, sabe por que você é chamado de templo de Deus? Amém? Sabe por que você é chamado de templo de Deus? Para que você possa andar na presença de Deus e andar com Deus todos os dias. Porque ao mesmo tempo que nós somos aqui um grande tabernáculo de Deus, depois cada um de nós saímos para as nossas casas como santuário de Deus. Você vai para a sua casa agora como santuário de Deus. Você vai para o seu trabalho, você vai fazer a viagem também como santuário de Deus. Aquilo que não era possível, agora é possível você todos os dias. Anda na minha presença e ser perfeito. Amém? Eu desejo que você experimente a presença de Deus todos os dias. Que você ande na presença, que você aproveite, que você busque, que você vá, aproxime-se de Deus. Não se distancie de Deus, mas aproxime-se dele, viva na presença dele. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, e eu quero ser consciente dessa presença. Eu quero experimentar o seu poder na minha vida quando eu quero te ver. Que cada um de nós possamos viver assim cada dia. Te ver em todos os momentos, em todas as situações. E pedir a tua direção, a sua sabedoria, a tua graça, o teu poder. Tua presença é para a gente poder viver uma vida feliz, uma vida equilibrada, uma vida de sabedoria. A tua presença é para a gente viver uma vida de esperança. A tua presença é para a gente enfrentar esse mundo e todas as coisas que sobrevêm e sobrevirão em vitória, porque o Senhor nos chamou para sermos mais que vitoriosos no seu nome. Então, Senhor Jesus, ensina-nos a aproximarmos de Ti, a andarmos com o Senhor todos os dias e experimentarmos tudo e vivemos tudo que o Senhor planejou para cada um de nós. No nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Eu não dei nenhum passo sem isso. Me ajuda a ser consciente da Tua presença cada dia, Senhor. Amém? Uma semana de vitória. Deus te abençoe grandemente. Um abraço a todos.